Bom dia a todos. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a epidemiologia de sepse, tentando focar no nosso país. Vamos tratar aspectos relacionados aos conceitos, letalidade, mortalidade, e falar um pouquinho das perspectivas de exatamente combater essa mortalidade brasileira. Os conceitos que nós usamos hoje de sepse, na verdade, datam de 1992, quando foi feita uma conferência de consenso entre a Sociedade Americana de Terapia Intensiva e a Society of Chest Physicians. E naquela época, o que se definiu como sepse seria a interface entre resposta inflamatória sistêmica e um agente etiológico. Ou seja, nós teríamos o conceito de SIS, Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, compondo-se de 2 entre 4 sinais e sintomas: taquicardia, taquipneia, alterações de leucócito e alterações de temperatura. Se essa resposta inflamatória sistêmica fosse secundária à agressão por um agente infeccioso, nós denominaríamos isso sepse. Nessa agressão, nesse desarranjo, acontece eventualmente disfunção orgânica. Sepse grave seria, portanto, a presença de disfunção orgânica causada pela agressão de um agente infeccioso. E choque séptico seria definido como uma hipotensão refratária à reposição volêmica em que fosse necessário o uso de vasopressores. Essa definição tem vários problemas. Ela peca por excessiva sensibilidade, ela muitas vezes você tem os sinais e sintomas e aquilo não é sepse, por outras vezes você tem um paciente nitidamente séptico e ele não tem os critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Por isso, em 2003, se reuniu novamente essa conferência de consenso para rediscutir esses critérios. Naquele momento, não se visualizou uma forma melhor, embora tenha se tentado agregar outros sinais e sintomas que denotassem a presença de resposta inflamatória. Por exemplo, a presença de hiperglicemia ou a presença de balanço hídrico excessivamente positivo com edema, exatamente pelo aumento de permeabilidade capilar que nós temos nesses pacientes com sepse grave. Outras variáveis inflamatórias também se tentou colocar dentro desse conceito, como, por exemplo, a presença de proteína C reativa aumentada ou a presença de procalcitonina. No entanto, o critério em si, sepse grave e choque séptico, continuou basicamente o mesmo. E eles fazem, na verdade, parte de um espectro contínuo de gravidade, em que você tem sepse grave, choque, disfunção de múltiplos órgãos. Entretanto, essa definição continuou não deixando as pessoas inteiramente satisfeitas, porque ela continuava com os mesmos defeitos de sensibilidade e especificidade. Assim, este ano está sendo revisto toda essa definição e nós devemos ter brevemente a publicação oficial dos novos critérios. Apenas para a gente já se adiantar um pouco, qual que é o intuito? O intuito é tentar homogeneizar um pouquinho mais o que a gente chama de sepse. E, aparentemente, o que vai acontecer é que aquilo que antes a gente chamava de infecção com critérios de resposta inflamatória sistêmica, antigamente denominado sepse, nós não iremos mais denominar como sepse. Na verdade, a gente vai continuar chamando isso de infecção, pneumonia, infecção urinária, peritonite, qualquer que seja o foco a ela relacionado. Caso exista disfunção orgânica, e nós sabemos que ela pode existir tanto na presença de CIS quanto na ausência dos critérios de CIS, isto sim nós denominaríamos sepse. E sepse grave seria uma nomenclatura que seria abolida, a partir do momento em que a gente passa a entender que sepse, per si, já deve denotar um estado de gravidade com disfunção de múltiplos órgãos. Choque séptico passaria a ser um subgrupo daqueles pacientes necessitando de vasopressor ou com hiperlactatemia. Ainda existe muita discussão, não está definido ainda, como conceituar disfunção orgânica, ou seja, a presença do que definiria a sepse grave. E muito provavelmente essas novas definições vão se basear nos critérios do SCOR-SOFA. Com relação à incidência, nós não sabemos direito quantas pessoas no mundo têm sepse. Na verdade, existem estudos com base populacional, e estudando registros hospitalares nos Estados Unidos, que estimam a existência de mais ou menos 940 mil casos de sepse nos Estados Unidos por ano. Se nós tomarmos com base essa estimativa, nós estaríamos prevendo que haveria pelo menos quase 22 milhões de casos de sepse no ano. Entretanto, existe um problema, que é você partir do pressuposto que a incidência de sepse num país de primeiro mundo é igual à incidência de sepse em países menos desenvolvidos, nos ditos low ou middle income countries. Nesses países, é possível que a incidência seja até menor, porque se você tem uma expectativa de vida pequena, eventualmente o paciente vai morrer do seu primeiro episódio de sepse, por exemplo,
num país, enquanto nos Estados Unidos ele vai viver muito mais tempo e ter novos fatores de risco para a existência de sepse. É a mesma coisa conosco, os ditos middle income countries. Nós não sabemos se a nossa incidência vai ser maior ou menor do que nos Estados Unidos, porque nós também temos diferenças na expectativa de vida, na forma como a gente lida com as nossas doenças crônicas e os nossos pacientes imunossuprimidos. Se nós pegarmos como base, tivermos como base a estimativa americana, nós deveríamos ter hoje no Brasil quase 700 mil casos por ano, o que representa uma enorme carga em termos de atendimento a essa população. Assim, nesse início, o que nós podemos dizer? Que nós não sabemos qual a incidência de sepse na população brasileira, que alguns dados disponíveis vindos de países de primeiro mundo estimam uma incidência de 331 mil casos para cada 100 mil habitantes e que, independente do valor absoluto, essa incidência vem sim aumentando progressivamente. Por quê? Porque nós estamos nos tornando melhores profissionais de saúde, nós estamos cada vez mais dando sobrevida a pacientes idosos, pacientes politraumatizados, pacientes imunossuprimidos e criando assim uma população mais susceptível. E com relação à letalidade, o que nós sabemos? A letalidade de sepse, ela obviamente vai variar muito dependendo de em qual país ou para qual tipo de país nós estamos olhando. Por exemplo, existe uma publicação recente vinda da Austrália, onde se fez um levantamento de todas as UTIs australianas ao longo desde 2002 até 2012. E o que se mostrou é que a letalidade por sepse foi diminuindo ao longo desses anos. E, na verdade, em 2012, nós temos uma letalidade de 18,3%. Observem que pacientes, por exemplo, sem comorbidades têm uma letalidade de 14%. Pacientes jovens com menos do que 44 anos, 7,3%. E pacientes, por exemplo, com infecção urinária, que nós sabemos traz em si um risco menor de vida, também uma letalidade muito baixa. Ou seja, esse estudo é importante para mostrar que é possível ter uma letalidade baixa por sepse se você tem um sistema de saúde tão bem estruturado quanto o australiano. Existem diversos outros estudos mostrando a mesma coisa, ou seja, esse aqui é um estudo americano mostrando como a letalidade por sepse vem diminuindo ao longo dos anos. Por outro lado, nós temos países com menos recursos que mostram uma realidade diferente. É claro que fazer estudo epidemiológico num país de baixos recursos é difícil. E com isso a gente tem, por exemplo, estudos com um número muito pequeno de pacientes e que mostram letalidades extremamente elevadas. Por outro lado, você tem alguns estudos com um número mais significativo de pacientes, mas que também mostram uma letalidade muito diferente da letalidade que nós acabamos de mostrar para a Austrália. É interessante também a gente lembrar que a sepse não mata só enquanto o paciente está internado no hospital. Existe um estudo clássico, já publicado há muitos anos, do Quartan, mostrando o seguinte, que a população séptica, ao longo dos 8 anos seguintes do evento séptico, teve uma letalidade muito maior do que uma população controle que esteve internada naquele hospital no mesmo momento. É possível que esses pacientes morram mais porque têm comorbidades e eles acabam morrendo da comorbidade que os levou a ter sepse. Por exemplo, eu tenho um câncer, eu tenho a sepse, eu sobrevivo àquela internação hospitalar, mas morro depois porque eu continuo com o meu câncer. Entretanto, em outros estudos o que se mostrou é que mesmo na ausência de qualquer comorbidade significativa, a letalidade por sepse continuava aumentando ao longo dos anos depois da alta hospitalar. O que nós estamos querendo dizer é que é possível que a sepse deixe alguma marca nos indivíduos, quer seja uma marca mais visível, por exemplo, uma disfunção renal que se cronifica, uma fibrose pulmonar por causa de síndrome de desconforto respiratório, ou marcas que a gente ainda não percebe, por exemplo, a doença mitocondrial, que a gente sabe que faz parte do quadro séptico. E existe hoje, inclusive, uma revisão sistemática sobre essa questão da mortalidade pós-alta na sepse. E como vocês podem ver, ela é bastante variável nos diversos países do mundo. E no Brasil? O que a gente sabe sobre mortalidade e o que a gente sabe sobre letalidade? Nós temos um único estudo que foi publicado recentemente, onde se avaliou todos os atestados de óbito emitidos no Brasil entre 2002 e 2010. Vejam de forma interessante que em 2010, pelo menos 16% dos atestados de óbito trazia como uma das causas de óbito sepse. Considerando que os médicos não têm o costume de codificar sepse, colocar sepse no atestado,
Entendam que isto é extremamente significativo, ou seja, nós temos pelo menos 190 mil brasileiros que morreram por sepse em 2010. E se nós considerarmos a codificação de um foco infeccioso, por exemplo, pneumonia, e uma disfunção orgânica, por exemplo, insuficiência renal crônica ou aguda, nós vemos que esse número aumenta significativamente e nós passamos a ter quase 250 mil brasileiros por ano morrendo desta síndrome. E com relação à letalidade, ou seja, quantos entre os pacientes que têm sepse morrem? Nós tínhamos 3 estudos epidemiológicos brasileiros, um pouco antigos neste momento, mas que foram muito importantes para pontuar o problema. Esse primeiro estudo, chamado BASIS, por exemplo, englobou só 5 centros, mas já alertou a todos nós para a alta mortalidade que nós temos no Brasil. A ele se seguiu o estudo Sepse Brasil, com 75 UTIs, e o estudo COSTES, que também foi feito em 21 centros UTIs brasileiras. Observem que essas taxas de letalidade são extremamente elevadas. Quando a gente compara, por exemplo, nesse estudo, a letalidade brasileira com a letalidade de outros países do mundo, a gente pode observar que, em termos de mortalidade hospitalar, o Brasil foi o campeão, 67% de mortalidade, superior a outros países, como, por exemplo, a Índia, a China e mesmo com relação à mortalidade da Argentina. E desde esse estudo, nós temos uma grande preocupação em ver que tem algo errado. A letalidade brasileira é muito além da que se esperaria para um país com as nossas condições. E dados mais recentes, o que nós sabemos? Hoje nós temos o ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepse, que estimula instituições a implementar protocolos de sepse, treina essas instituições, coleta dados e faz feedback dessas instituições com relação aos seus indicadores de qualidade. Hoje o banco de dados do ILAS tem quase 30 mil pacientes, mas quando a gente analisa ele aqui, o que nós podemos ver de interessante? Primeiro, uma letalidade, no geral, bastante alta, 42%. Mas observem que ela é muito maior naqueles hospitais que estão dentro do ILAS, hospitais públicos, do que nos hospitais ligados à saúde suplementar. E chama muita atenção a alta letalidade, principalmente nos pacientes que vêm do pronto-socorro. Ou seja, pacientes que são atendidos no pronto-socorro tendem a ter uma letalidade menor. Por quê? Porque eles são rígidos, eles muitas vezes não têm nenhuma comorbidade, eles não têm a infecção nosocomial, então é mais provável que eles sobrevivam. Se você observar, por exemplo, nos hospitais privados, essa escadinha existe. A mortalidade dos pacientes do pronto-socorro foi de 26%, enquanto a letalidade, por exemplo, daqueles pacientes de enfermaria foi 39%, e aqueles que fizeram sepse enquanto estavam na UTI foi de 50%. Já nos hospitais públicos, a letalidade de um paciente de pronto-socorro foi 56%, muito próximo à letalidade daqueles doentes que já estavam internados nessas instituições nas enfermarias ou mesmo na UTI. Mas todos esses estudos têm um problema, e mesmo o banco de dados do ILAS tem um problema. O banco de dados do ILAS tem o viés de ser um banco de dados de instituições que estão buscando um processo de melhoria, elas estão num processo de implementação de protocolos gerenciados de sepse. E os outros estudos epidemiológicos feitos sempre foram baseados em amostras de conveniência, eram UTIs que eram chamadas para participar. E isso, na verdade, tende a trazer UTIs com melhor performance. Por causa disso, o ILAS, no ano passado, em parceria com várias outras instituições, fez o estudo SPREAD. O objetivo do estudo SPREAD era avaliar a prevalência de sepse nas UTIs brasileiras e também avaliar qual seria a letalidade desses pacientes. Foi um estudo de um dia de prevalência, em que se pediu para essas UTIs observarem quantos pacientes com sepse grave ou choque séptico estavam internados num determinado momento e coletarem dados desses pacientes e verem qual teria sido o desfecho hospitalar. Essas são as UTIs que efetivamente participaram do estudo SPREAD, mostrando um pouquinho do mapa de distribuição de UTIs no Brasil. Esse estudo foi feito de maneira completamente aleatória, ele foi baseado no censo de 2010 da MIB, e nós dividimos o Brasil em 10 estratos e dividimos dentro de cada estrato tamanhos de cidade, percentual de hospitais públicos e privados, e aí a gente amostrou 13% de cada um desses estratos. E com isso nós conseguimos uma amostra que é, na verdade, representativa do que acontece no Brasil, diferentemente dos estudos anteriores que tinham uma amostra, como eu disse, por conveniência. Vejam aqui que 277 UTIs preencheram o questionário de avaliação de recursos
que eu já vou mostrar em um minuto para vocês. E 229 efetivamente colocaram quase 800 pacientes no dia do estudo, o que já nos mostrou o primeiro resultado importante. 30% dos leitos de UTI neste Brasil estão ocupados num determinado momento com pacientes com sepse grave ou choque. Ou seja, olhem a carga que representa a sepse no nosso país em termos de ocupação de leitos de UTI e gastos hospitalares. E o segundo resultado importante foi a letalidade, 55,7, extremamente elevada. Portanto, o que a gente pode concluir nesse momento é que nós não sabemos quantas pessoas morrem no mundo por sepse, porque nós não temos dados vindos de países de primeiro mundo, de países subdesenvolvidos. Na verdade, nós não temos um dado concreto a respeito disso. No Brasil, nós temos um único estudo que mostra que pelo menos 16% das pessoas que morrem com sepse no seu atestado de óbito. A letalidade por sepse ela é variável. Tem muitos países de primeiro mundo que têm uma letalidade muito baixa, como a da Austrália, 18%, países com letalidade de 80%, 90%, e nós, Brasil, com uma letalidade extremamente elevada para o nosso perfil socioeconômico, nesse momento, considerando aí 55,7 o resultado do estudo SPRED. Portanto, agora nos cabe discutir um pouquinho por que a mortalidade brasileira é tão alta. E as causas são muitas. É claro que existe uma dificuldade na questão do diagnóstico da sepse. Essa dificuldade existe em todos os países do mundo. Nós não temos uma troponina da sepse, um exame que confirme com certeza que aquele paciente está séptico. Então, sim, existe isso. Mas nós não acreditamos que esta seja a razão da mortalidade que nós encontramos no Brasil. Nós vamos mostrar para vocês que existem vários problemas. Existe desconhecimento do público leigo, existe um desconhecimento dos profissionais de saúde, existe acesso inadequado à terapia intensiva, limitação de recursos, nós temos processos inadequados. E, na verdade, nós temos também uma questão da sepse ser uma doença negligenciada, ou seja, nós não chamamos atenção para ela como nós devíamos. Essa questão da baixa percepção de leigos foi possível de demonstrar num estudo feito pelo ILAS ano passado. Nós contratamos a instituição Datafolha e se perguntou para 2.000 brasileiros em 135 cidades se eles em algum momento já tinham ouvido a palavra sepse. E a resposta foi que apenas 7% dos brasileiros tinham já ouvido esta palavra, sendo que parte deles não conhecia o que era, apenas tinha ouvido dizer. Quando a gente contrapõe a isso, a resposta que nós obtivemos, por exemplo, para a pergunta, você já ouviu a palavra infarto do coração? 98% dos brasileiros já havia escutado isso. E 88% dessas pessoas definiu de forma satisfatória quais eram os principais sintomas do infarto. Considerando que a mortalidade brasileira é 55% e a mortalidade do infarto nós não temos precisamente no Brasil, mas considerando a mortalidade tratada, ou seja, o infarto que efetivamente chega ao hospital deve estar por volta de 14%, 15%, nós sabemos que temos aqui um problema grave de desconhecimento. E isso é muito diferente no Brasil de outros países do mundo. Nós fizemos parte, na verdade, de um estudo mundial, coordenado por uma entidade chamada Global Sepsis Alliance. E como vocês podem ver, a resposta positiva para a pergunta, você já ouviu a palavra sepse, foi muito mais frequente nos países de primeiro mundo, por exemplo, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Um segundo problema que nós temos no Brasil é a questão de limitação de recursos. Quando nós fizemos o SPRED, nós tínhamos muita curiosidade de saber se as instituições brasileiras têm aquilo que minimamente é necessário para tratar sepse. Daí nós criamos um score que contemplava esses 8 itens, coisas simples que nós deveríamos, na verdade, ter sempre em todas as instituições. Quando a gente considerou a resposta sempre disponível, nós definimos as instituições como de alta disponibilidade se todos os 8 itens estivessem disponíveis. E instituições de baixa disponibilidade quando 5 ou menos desses itens estava disponível. Vejam que além de descobrir uma importante diferença no percentual de instituições com baixa disponibilidade no Brasil, chamando a atenção para o grande número de instituições, 30%, na região Nordeste e na região amazônicas, de baixa disponibilidade, nós mostramos não somente essa diferença regional, mas quando fizemos uma análise multivariada, tentando entender quais eram os fatores implicados no aumento de mortalidade, vejam que estar numa instituição com baixa disponibilidade de recursos esteve de forma independente associado com um maior risco de vida. Da mesma forma que estar em instituições com processos adequados diminuiu o risco
de você falecer, ou seja, quando nós avaliamos processos pela aderência aos pacotes de tratamento da sepse. É claro que existe um outro problema no Brasil também, que é, ainda com essa relação, em relação à questão de recursos, a falta de acesso à terapia intensiva. Não sei se sabem, mas 25% dos brasileiros apenas têm acesso ao sistema de saúde suplementar. Os outros 75% dos brasileiros são cobertos somente pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Entretanto, num levantamento que nós fizemos, baseado tanto nos dados da ANS quanto nos dados do CNES, sobre distribuição de leitos SUS e leitos de saúde suplementar, o que nós podemos ver é que é muito diferente essa disponibilidade. Normalmente, acesso à UTI, leitos de UTI, se expressa por leitos para cada 100 mil habitantes. Se vocês puderem observar aqui, na região norte e nordeste, se você for um paciente SUS, você terá 3,2 ou 5 leitos para cada 100 mil habitantes do SUS. Em contrapartida, se você tiver saúde suplementar nessas regiões, você vai ter 30 leitos de UTI à sua disposição. Essa disparidade é um pouco menor nas outras regiões do Brasil, onde o número de leitos no SUS é até razoável. Entretanto, observem que a disponibilidade de leitos de saúde suplementar continua bem acima daquela dos leitos SUS. Além da questão de acesso, de recurso, existe também um problema do que fazer com esses recursos. O ILAS, como eu disse, treina instituições no processo de implementação de protocolos de atendimento à sepse já há muitos anos e nós temos hoje no banco de dados 29 mil pacientes. Existe um subgrupo desse banco de dados que faz parte de um projeto nosso com o Ministério da Saúde e nós analisamos, na verdade, somente o resto do banco, englobando apenas instituições que ficaram pelo menos um ano nesse processo de implementação. E também não levamos em consideração nenhuma instituição que tenha ficado mais do que 4 anos, para também a gente não gerar um viés de amostragem positiva ou negativa. Portanto, os dados que eu vou mostrar para vocês englobam 21 mil pacientes, mais ou menos divididos entre metade vindo de instituições públicas e metade vindo de instituições privadas. E aqui o que a gente pode ver é a mortalidade ao longo dos semestres. Do 1º ao 8º semestre, nós temos aqui a mortalidade e, como vocês podem ver, existiu uma queda significativa ao longo desse processo de implementação, mas essa queda basicamente aconteceu por conta de uma redução da mortalidade nos hospitais privados. Não houve, de forma significativa, redução de mortalidade nos hospitais públicos. Como vocês podem ver aqui, os hospitais públicos começam aí com uma mortalidade de 61% e persistiram com essa mortalidade em torno de 54%, 58%. Já os privados começaram lá com 48% e depois de algum tempo eles têm hoje 20%, 25% de mortalidade. Essa diferença entre hospitais públicos e privados, ela tem muitas possíveis explicações. Nós vemos que o processo de implementação, de certa forma, se dá de uma maneira mais positiva nas instituições privadas, eventualmente porque existe menor rotatividade de profissionais, porque não existe uma limitação tão grave de recursos humanos, porque você tem uma melhor disponibilidade de recursos, e o estudo SPRED mostrou isso, que havia uma diferença significativa entre instituições públicas e privadas com relação a recurso. Existe um problema de cultura de segurança que vem melhorando, mas ainda é diferente em instituições públicas e privadas. Mas nós não podemos menosprezar a possibilidade de que existam diferenças em relação aos próprios pacientes. Os hospitais públicos atendem uma parcela da população que muitas vezes não tem acesso a cuidados básicos de saúde. Portanto, tem o seu diabetes mais descontrolado, o seu câncer é mais avançado, existe uma demora mais importante para procurar o sistema de saúde. O que nós podemos ver, portanto, é que existe uma falta de percepção adequada sobre a gravidade do problema da sepse no Brasil. Existe, com certeza, restrição de acesso a cuidados intensivos para pacientes do Sistema Único de Saúde, existe limitação de recursos básicos, como nós podemos ver nessas instituições, principalmente nas instituições públicas. A qualidade do cuidado ainda é aquém da desejada
E, como a gente pode ver, quando você implementa um protocolo de forma adequada, como foi feito nesse banco de dados de instituições privadas, você consegue efetivamente reduzir mortalidade. O que precisa ser feito, então? Na verdade, nós precisamos cada vez mais entender um pouquinho o que é a sepse, quais são as suas consequências, como é a epidemiologia, qual é a nossa mortalidade pós-alta hospitalar, como nós estamos tratando os nossos doentes. Se existem ou não peculiaridades na nossa população que façam com que nós tenhamos que ter protocolos clínicos também diferenciados. Nós precisamos muito de campanhas, como é a campanha, por exemplo, do Dia Mundial da Sepse, e campanhas com base no governo para que a disseminação desse conhecimento, tanto em termos de profissionais de saúde, quanto em termos de público leigo, se dê de maneira mais adequada. O que eu quero dizer é que a sepse é uma doença que precisa ser transformada politicamente, antes de ser transformada clinicamente. Existem diversas sociedades hoje preocupadas com isso. Uma delas é a Global Sepsis Alliance, que tenta fazer um trabalho de conscientização, de politização dessa doença. E, como eu disse, uma das iniciativas é justamente o Dia Mundial da Sepse, que é o dia 13 de setembro, e que todo ano nós devemos sair em busca de ações por essa ocasião. Muito obrigada. Continuaremos depois com mais uma abordagem clínica de tratamento da sepse.